Bom, nessa primeira aula a gente vai entender um pouquinho desse operacional, eu chamo de método Flow, né? Flow significa fluxo, né? É uma frase que o Al Brooks, um dos meus mentores, ele usa bastante, né? Que é você operar no fluxo de oportunidades do mercado, você fazer uma leitura que te coloca no fluxo de oportunidades, né? O mercado tem oportunidade o tempo todo e aí você se coloca no fluxo. Eu quero deixar bem claro que esse método Flow, embora eu criei esse nome, né, só para dar nome aos bois mesmo, nada do que você vai ver aqui foi eu que inventei, tá? Eu só aprimorei algumas coisas e reuni algumas coisas. Muita coisa que eu estudei, inclusive conteúdos do Al Brooks, livros robustos dele, eu achei muito complexo e eu tenho muita dificuldade de lidar com coisas extremamente complexas. Eu preciso que as coisas sejam mais simples para fazer sentido para mim. Então, tudo que você vai ver aqui é um condensado de muita coisa que eu aprendi, né, de vários mentores, especialmente o Al Brooks, foi o cara que eu mais estudei, foi o conteúdo mais denso que eu estudei. Então eu peguei e falei, eu tenho que transformar isso numa coisa simples. Então esse transformar em algo simples é um processo aí que já dura uns 5 anos pelo menos, né, de testar e reavaliar e algumas coisas não deram certo, eu fui mexendo, né, colocando dinheiro na conta, às vezes perdendo, porque eu não gosto muito de testar as coisas no simulador. Eu acho que você testa método, mas não testa o seu comportamental, então eu acho muito ruim. Então, assim, foi um processo longo até chegar aqui em algo que está funcionando para mim e eu espero que funcione para você e tenho o maior orgulho de compartilhar isso aqui gratuitamente sem te vender absolutamente nada, tá bom? Então vamos lá na primeira aula. O que a gente vai ver aqui é uma síntese daquilo que eu penso para fazer a operação, daquilo que eu estruturei de raciocínio para operar da forma como você vai aprender aqui. Então, o princípio elementar aqui desse operacional é uma frase que talvez você já até conheça essa frase aqui com o Charles Dow, né? Eu ia falar Dow Jones, mas é Charles Dow. Ele falava que a tendência é válida até ela reverter, obviamente, né? Então, o que eu penso é, se a tendência não está revertendo, ela deve continuar. Então, no mercado, quando a gente vê uma tendência, só tem três opções para ela. Por exemplo, você chegou no gráfico agora, o gráfico está fazendo isso aqui, ó. Já tem, sei lá, tem 1 hora que o mercado está fazendo isso aqui. Então, existe uma tendência de alta. E aí você chegou agora, né? Você está exatamente aqui. Então, existem três opções, né, que podem acontecer a partir de agora. Então, essa tendência ela pode continuar, né? Ela pode continuar evoluindo por aqui. Ela pode fazer uma pausa, quer dizer, ficar lateral, né, por aqui ou ela pode virar, ou seja, ela pode fazer o inverso aqui, ó, e começar a voltar, né? Só tem essas três possibilidades. Só que a possibilidade que demanda mais energia, ou seja, o que é mais difícil de acontecer pela questão da inércia, né? É mais fácil uma tendência continuar do que ela virar. E para ela virar, precisa ter muita energia, né? Porque você está vendo um mercado predominantemente comprador aqui. Então, para ele virar um mercado predominante vendedor, precisa ter muita força aqui, né? Não é qualquer barrinha que você vai ver lá no gráfico, qualquer estrutura aqui de topo e fundo mais baixo que já representa que a tendência virou, tá? E a gente vai entender essas questões com mais detalhes. Então é dessa forma que eu penso, a tendência ou vai continuar, ou ela vai fazer uma pausa, ou vai reverter. Então, o que é mais difícil de acontecer, o que precisa de mais força no mercado é a reversão. Então, a hipótese menos provável é que o mercado vai vir para trás. E aí, o que, que eu fiz com isso? Eu comecei a estudar o mercado pela ótica da reversão, né? Então, eu sempre estava olhando o seguinte, nos estudos, o mercado está subindo. Eu quero entender como que essa tendência vira. Eu quero entender isso. Então, foi onde que eu me especializei. E aí, o que me surpreendeu foi o seguinte, de tanto entender como que uma tendência vira, o processo para isso aqui acontecer, ficou simples para mim entender isso aqui. Olha, se ela não está revertendo, então ela está continuando. Então, quando eu vejo que o mercado está tentando virar e não está conseguindo, geralmente eu tenho um trade a favor da tendência. Muito simples. Eu sempre olho, e aí é lógico, né? Não é em qualquer lugar que uma tendência vira, né? São nos suportes e resistências. Mas eu estou sempre pensando nisso. Quando eu chego e vejo um canal aqui para cima, eu sempre olho aonde que essa tendência pode virar para baixo. E aí eu vou esperar o mercado chegar lá e vou analisar.
Tá virando? Tá, então vou operar vendido. Mas não tá não? Então eu vou operar comprado. É simples assim, tá? E aí às vezes eu vou comprar lá numa resistência, às vezes eu vou vender aqui embaixo num suporte, simplesmente porque eu estou entendendo que o mercado não está conseguindo virar essa tendência, então ela deve continuar mais um pouco, tá bom? Então, se a reversão, que é menos provável, não está acontecendo, só me resta operar a favor da tendência. Então, de tanto me especializar na reversão da tendência, eu acabei também, sem querer, né, por consequência, me especializando em entender se existe um trade ainda a favor da tendência. Por quê? Porque se a tendência não está virando para trás, ela só pode, né, continuar ou, no máximo, no pior das hipóteses, fazer uma pausa, ok? Então essa que é a ideia aqui básica do operacional. E aí, eu falei que a tendência às vezes ela vai reverter, a gente vai fazer trades, né, do lado contrário, né? O mercado está subindo, por exemplo, aí às vezes ele vai chegar lá na resistência e a gente vai operar para o lado comprado, a gente vai operar vendido, tá? Mas aonde que essas reversões acontecem, né? Dos estudos que eu fiz, das coisas que eu li, né? Das pesquisas que eu fiz, dos livros do Albrooks e por experiência própria, essas são as regiões no gráfico aonde que as reversões estão mais propícias a acontecer. Quer dizer que vai acontecer? Não. E aí vai uma dica, né? Você tem que sempre olhar o mercado. é, Deixa eu fazer uma pausa aqui por causa do cachorro latindo. Se quer gravar em casa, é isso mesmo, né? Mas o que eu estava dizendo é que você sempre tem que ser relativo nas suas considerações aqui no mercado. Pelo seguinte, não existe certeza no mercado. E o mercado só sobrevive, ele só se movimenta justamente porque não tem certeza nenhuma, tá? Para nenhum dos lados. Então, sempre quando eu falo alguma coisa aqui, eu não estou batendo um decreto falando que é assim que acontece, que tem que ser assim, que você tem que esperar. Por exemplo, chegou numa resistência, o mercado tem que virar, né? Não, não pensa dessa forma. É a gente que tem que entender o que está acontecendo e lendo o mercado a gente vai fazer isso. Mas aí, onde que as reversões elas costumam acontecer? Onde que é mais provável que elas aconteçam? São nesses pontos aqui, olha, suportes e resistências, né, que é o básico aí que a gente aprende na análise gráfica. Nos alvos de movimento projetado, aqui está na sigla em inglês, nas linhas de canal ou linha de tendência dos gráficos maiores. Então, às vezes, você vê o mercado aqui fazendo essa. Deixa eu dar só um exemplo do que é isso aqui. Às vezes a gente vê o mercado aqui, olha, fazendo um canal de alta, né? Você está lá no gráfico de 1 minuto ou de 5 minutos, você está vendo o mercado fazendo isso aqui. Só que o gráfico de 15 minutos, quando você olha, né, na perspectiva, ele vem lá de trás, está fazendo isso aqui, ó. Ele está fazendo justamente isso aqui. Aí tem uma linha aqui, né? Você traça uma linha aqui mais ou menos, ó, uma linha de tendência ou uma linha de uma média móvel, por exemplo. E aí o mercado está subindo, mas ele está vindo para uma resistência, né? E pode ser que ele vira e faça isso aqui, ó. Então isso aqui que eu quero dizer com linha de tendência ou linha de canal. Linha de canal é a linha oposta à linha da tendência. Então, ó, eu tenho uma tendência aqui, tendência de baixa nesse caso. Então isso aqui é a linha de tendência, né? Uma linha que une esses topos e aqui é uma linha de canal. Então vamos supor que isso aqui é o gráfico de 15 minutos. Quando eu olho 1 minuto trabalhando nessa região aqui, olha, pode ser que tenha uma reversão lá para a gente pegar uma alta aí, pelo menos a metade aqui dessa última perna que caiu, tá bom? Então, esses são os pontos. 50% de Fibonacci também. O mercado fez uma queda forte aqui e aí agora ele está subindo. Costuma que ele vem aqui para o meio, né? E depois reverte e volta a cair de novo. Quando está alto ou baixo numa trade range é um mercado lateral, tá? É um mercado que tá assim, ó. Então, quando ele está alto aqui, nessa região, geralmente eu estou com uma expectativa de que ele pode virar e cair. E quando ele está trabalhando aqui para baixo, eu estou com uma esperança de que ele pode virar e subir, tá? Mas também pode acontecer o contrário, né? Pode acontecer falsos rompimentos também, que é o que está aqui, ó. Por exemplo, o mercado está trabalhando aqui em cima na região de resistência. Pode acontecer dele fazer isso aqui, ó. Ele rompe para cima e depois ele vira para ir lá embaixo, tá? E o contrário também pode acontecer. Pode ser que ele chegue aqui embaixo, ele rompe e depois ele vira a tendência
para trabalhar aqui em cima de novo nessa região de resistência, tá? Então esses são os pontos onde que pode ser que aconteça as reversões e sempre use essa palavra com essa colocação aqui, né? Pode reverter, nunca quer dizer que vai acontecer. Não bata nenhum decreto, porque senão você cria expectativa e você vai analisar o mercado com base na sua expectativa e não com base na realidade do que de fato está acontecendo. A gente precisa ter esse desvincular desse viés, né, no mercado. E aí, como que a gente faz a análise para definitivamente enviar uma ordem para o mercado, né? Eu separei aqui em 3 passos. Como eu falei lá no início, eu sempre procuro deixar a coisa muito básica, muito simples, tá? E o mais simples possível para que você consiga repetir. Tá sempre repetindo. Todo dia você repete o mesmo script, todo dia você repete a mesma coisa, até aquilo ficar automático para você, tá? E se tornar fácil. Então, a gente nunca vai adivinhar nada. Ah, eu cheguei aqui, o mercado está fazendo isso aqui, ó, tá fazendo esse movimento. Ah, ele pode subir ou então ele pode cair. A qualquer momento o mercado pode fazer qualquer coisa. Eu não vou ficar adivinhando o que que vai acontecer. Eu estou aqui no meio, ó. Eu não vou ficar adivinhando se vai subir ou se vai cair. Eu tenho análise. E aí a gente vai ver que a gente tem 3 modelos operacionais, é muito básico. 3 setups operacionais que fala para a gente enviar uma ordem. E a gente vai ver, está acontecendo uma coisa? Não. Está acontecendo a outra coisa? Está acontecendo a terceira coisa? Também não. Então não tem nada para fazer. Eu só vou marcar aqui onde que tem resistência, né? Aqui em cima tem uma resistência, aqui embaixo tem um suporte, eventualmente aqui também um suporte. E eu vou esperar o mercado chegar em um desses 2 pontos aqui para ver o que que vai acontecer. Se eu vou ter um trade de reversão, um trade de continuação, tá? A gente nunca vai adivinhar nada. A gente vai sempre analisar o mercado com base nisso aqui. Vocês vão ver que é muito simples. E eu espero que todo mundo aí que está com dificuldade para avançar no mercado, para romper mesmo, para começar a ter retorno, eu acredito que todo mundo vai conseguir colocar isso em prática, mas você tem que ter paciência, tá? Não é com um dia de teste que as coisas vão funcionar, vai ter que ser com paciência mesmo. Então vamos lá, eu sempre começo analisando o gráfico de 15 minutos, né? Eu estou baseando aqui nas operações day trade, eu opero hoje analisando um gráfico de 15 minutos, que é um gráfico que demora mais para mudar a direção, e eu faço as entradas no gráfico de 1 minuto, mas você também pode usar no de 5 minutos. Quer adaptar isso aqui para swing trade? Ótimo, usa um gráfico aí de 4 horas e um gráfico de 60 minutos, ou então usa um gráfico aí semanal e um gráfico diário, aí é você que vai saber, tá? Mas vai funcionar da mesma forma. Então, o que que eu olho lá no gráfico de 15 minutos? Primeiro eu olho a tendência. Qual que é a tendência lá no gráfico? É de alta ou de queda? Porque quando eu olho o gráfico de 15 minutos que está fazendo isso aqui, é uma tendência de alta. Então eu tenho mais vantagem operando para cima do que para baixo, concorda? Eu tenho muito mais vantagem de operar a favor da força do mercado do que operar contra, né? Ficar tentando fazer o mercado virar, eu não tenho dinheiro para isso. Então é melhor eu ir junto com o dinheiro do que tentar ir contra, né, para onde que o dinheiro está indo, tá? Depois eu vou olhar suporte e resistência. Aonde lá no gráfico de 15 minutos que tem suporte e resistência? Eu não preciso pegar um ano para trás do gráfico, tá? Eu pego ali, né, uns 2 dias para trás, porque talvez o mercado vai demorar para chegar no suporte ou na resistência do 15 minutos. Lembra que a gente vai sempre analisar o gráfico para enviar a ordem com um gráfico mais curto, ou 1 minuto ou 5 minutos. E depois, né, eu me pergunto, o que que o M15 está fazendo? O gráfico de 15 minutos está fazendo? Ele está subindo ou ele está caindo? Aí você pode achar que é a mesma pergunta da primeira, né? Tendência no gráfico de 15 minutos. Não, não é a mesma pergunta. Por quê? Embora aqui seja uma tendência de alta, pode ser que quando eu chegue, o mercado está aqui, ó, está corrigindo aqui. Então, o que que ele está fazendo? Ó? Está fazendo, ele está caindo, mas a tendência é de alta, né? E aí isso me acende um alerta, porque se eu estou negociando por aqui, ó, nessa linha de tendência aqui do gráfico de 15 minutos, ou na média móvel do gráfico de 15 minutos, e o mercado está exatamente aqui, pode ser que eu estou próximo lá no 1 minuto de virar aqui para cima para continuar nessa tendência, tá? Então é importante essa pergunta também, o que que está fazendo? Às vezes a gente vai chegar aqui, a gente vai ver que o 15 minutos tem uma tendência de alta, e aí ele está fazendo isso aqui, ó.
Ele está criando uma resistência aqui em cima, tá? Então, quer dizer, é uma tendência de alta? Sim. O que que o mercado está fazendo? Ah, está fazendo um topo triplo aqui. Quer dizer, aqui tem uma resistência. Então, aumenta a chance do gráfico de 1 minuto virar lá e me dar um trade de venda, tá? Eu perceber essa virada de tendência aqui e operar vendido cedo, né? Posicionando vendido aqui em cima, tá? Então, são essas três premissas aqui que a gente vai analisar no gráfico de 15 minutos. Próximo slide aqui é a análise lá no gráfico de 1 minuto. Como eu falei, isso aqui também pode ser feito no gráfico de 5 minutos. Tá? Por exemplo, você pode usar um gráfico de 30 minutos e um gráfico de 5. Tá? É você quem vai saber. A ideia é sempre usar um gráfico longo e um gráfico curto. Tá? Você tem um gráfico mais longo que te dá um direcionamento aí que vai demorar mais, né, para acontecer, e você tem um gráfico curto. Aqui no gráfico curto, a gente vê que toda hora o mercado tá subindo, né? Vira tendência para baixo, vira tendência para cima, e isso vai te dando várias oportunidades dentro do dia. Agora, o gráfico longo, né? Se aqui é 1 minuto, ó, vou imaginar que aqui é 1 minuto e aqui é M15, 15 minutos. É difícil desenhar com o mouse, né? Aqui as coisas vão acontecer muito mais rápido, mas aqui no 15 minutos, para isso aqui acontecer, ó, talvez leve quase que um dia inteiro, umas 5, 6 barras aqui, vai demorar muito para acontecer, né? E aí o 15 minutos ele vira muito mais lento, né? E para a tendência virar aqui de modo geral, vai demorar muito mais ainda. Então a gente precisa aprender a olhar o mercado para uma perspectiva um pouco mais longa do que a perspectiva que a gente está esperando para enviar uma ordem. Então eu quero operar as reversões no gráfico de 1 minuto. Eu quero aproveitar as reversões lá no gráfico de 1 minuto. Mas eu tenho que entender o que, que o 15 está fazendo, tá? Que é um gráfico mais longo, porque quando eu opero na direção dele, eu tenho mais chance de ter resultado mais rápido, tá? Do que quando eu estou operando contra. Mas a gente opera contra esse gráfico aqui também, tá? Contra esse aqui não, jamais. Mas contra esse aqui sim. Por exemplo, ó, eu já dei um exemplo mais cedo, ó. Eu tenho aqui um canal de alta no 15 minutos, tá? Imagina que isso aqui é o 15 minutos. Aí eu cheguei agora e tô vendo que a gente está por aqui, ó. Isso aqui é uma resistência, só que é uma resistência ascendente, né? Ela está mudando ela está criando uma resistência em patamares cada vez maiores. Isso é uma tendência de alta. Aí às vezes eu chego lá e lembra, né? O que que o 15 minutos está fazendo? Ah, ele está trabalhando aqui nessa linha. Aí eu olho para 1 minuto, ele está revertendo a tendência lá. Opa, eu vou vender. Só que eu não vou criar expectativa de sair aqui, por exemplo, nessa venda, né? Porque eu sei que tem uma linha de tendência passando aqui que também é um suporte. Então eu vou tentar sair nessa venda por aqui, né? Mais ou menos por aqui, na metade dessa onda aqui para cima, entendeu? Então por isso que a gente precisa analisar um gráfico mais longo e um gráfico mais curto, para a gente não confundir as coisas, né? E aí lá no 1 minuto, o que que é a leitura que a gente faz? Primeiro, suportes e resistências num gráfico de 1 minuto, né? Eu vou olhar em perspectiva no gráfico, olhar alguns dias, algumas horas para trás e ver onde que tem suporte e tem resistência. E vou olhar qual que é a tendência no gráfico de 1 minuto. Então, no gráfico de 1 minuto, eu sempre vou operar baseando em tendência, tá? Então, ó, já tem uma tendência de alta aqui. Beleza, o mercado chegou aqui, ó, corrigiu aqui na média móvel, na linha de tendência de alta e está me dando um sinal de compra. Beleza, eu vou operar comprado. Enquanto ele estiver se sustentando aí na tendência, eu vou operar comprado. Mas vai chegar uma hora que ele vai cair, né? E não é simplesmente se o mercado, por exemplo, ó, ele subiu aqui e fez um topo, quer dizer, a tendência está continuando. Se o mercado virar aqui e cair direto, eu não vou fazer nada. É porque ele não me deu ainda um setup específico de venda, tá? Talvez pode ter dado ali, mas digamos que não deu. E do nada começou a cair. Eu simplesmente vou esperar até alguma coisa acontecer. Lembra que a gente não adivinha nada, a gente sempre usa setup para poder operar, tá? E aí isso aqui está acontecendo. Enquanto o mercado não fizer um dos setups de reversão de tendência, aí eu não vou operar vendido, tá? Eu continuo aqui tentando operar comprado, né? O mercado em um desses fundos aqui, pode ser que ele para e vira de novo para cima, para a gente comprar e sair por aqui, tá? Então a gente vai ver isso tudo em mais detalhes em algumas aulas mais práticas, tá? Então é isso que eu vou analisar no gráfico de 1 minuto. Digamos que a gente chegou aqui, ó, a gente chegou e o mercado está exatamente aqui.
Aí eu vou procurar suportes e resistências no gráfico de 1 minuto. Eu vou olhar para trás e vou ver, tinha uns topos aqui, né? Agora teve esse fundo, então isso aqui é um suporte, ó. Vamos lá, eu cheguei, não tinha. Peraí, aqui. Eu cheguei, não tinha isso aqui, ó. Eu cheguei e o mercado está exatamente aqui, ó. Vamos lá. O mercado está exatamente aqui nessa bolinha preta. E aí eu olho para trás e vejo que é um suporte, ó, é 50%. Se eu pegar do início dessa tendência até aqui, eu estou mais ou menos na metade. Aqui tinha uma pequena resistência que rompeu e depois o mercado fez um fundo e agora o mercado revisitou esse fundo aqui. Então eu cheguei agora e estou vendo, ó, aqui exatamente aqui é um suporte. Onde que tem uma resistência? Aqui é resistência. Vou considerar essa máxima aqui do dia como resistência. E aí eu vou analisar. Estou tendo um setup de compra aqui, a tendência é de queda. Eu posso falar que só essa queda é uma tendência de queda? Por enquanto não. A gente vai ver que tem setup de reversão para a gente entender se a tendência já virou de fato ou se é só uma correção mais forte. E aí eu estou vendo que não. Pô, então estou num suporte e agora eu tenho um setup para me comprar, eu não vou hesitar. Eu vou entrar aqui com o objetivo de sair aqui em cima. Tá? Simples assim. Lembrando que a gente vai ver isso tudo na prática, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Agora sim, na verdade, eu vou entrar nos setups na próxima aula para não ficar muito confuso aqui. Então, dê uma revisada aí para você entender o princípio, né, do operacional, para depois, na próxima aula, você ver os setups de entrada, tá bom? Até a próxima aula.